Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade que temos de estudar e aprender da Tua Santa Palavra. Abençoe o nosso estudo de hoje, que a Tua Palavra possa encontrar corações sedentos, Senhor. Aqueles que ainda não Te conhecem, que possam hoje tomar essa decisão, aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Nos ajude, nos ensine, nos oriente, para que possamos ter um excelente estudo da Tua Palavra e para que almas sejam ganhas para o Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Antes de iniciar este capítulo, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao nosso último estudo. No último estudo, vimos que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Deus expulsa o homem e assegura que ele não entre mais. Ele pode andar em volta, pode olhar, mas nunca mais pode entrar. E este é o resultado da desobediência à palavra de Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe a palavra não em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Não comerás. Isso é algo que incomoda muitas pessoas. Há pessoas que não gostam que lhe digam não. Não querem que ninguém lhes diga que não podem fazer alguma coisa. E aqui é onde Adão e Eva erraram. A única coisa que Deus lhes proibiu é o que eles queriam fazer. Sabe, a religião hoje não é negativa, é positiva. Deus ama você, eu amo você, está tudo certo com o mundo. Ninguém nos diz que algumas coisas não devem ser feitas. Tudo isso é silenciado. Precisamos que nos ensinem um não, uma negativa na direção certa. Não estou dizendo com isto que o cristianismo é negativo. Não é, na realidade é muito positivo. Mas ele diz não às vezes. Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui temos não e nem, temos negativas. Em outras palavras, há coisas que não podemos e não devemos fazer se queremos a bênção de Deus sobre nós. Não tenha medo do não, amigo. Não ignore as coisas que Deus nos diz para não fazer. Uma bateria não pode possuir somente um polo negativo. É uma bateria que não funciona. A estrutura do elétron tem uma carga positiva e também uma negativa. E se você não tem um polo negativo na bateria do seu carro, infelizmente o seu carro não vai a lugar algum. A negação, o não é necessário. A vida tem um lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. E Deus os tirou do jardim porque eles fizeram o que ele lhes disse para não fazer. O terceiro capítulo conclui com a frase: ao oriente do jardim do Éden. Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus colocou querubins para vigiar, para cuidar do jardim. E o homem não entra novamente no jardim, não pode comer o fruto da árvore da vida e viver para sempre em um estado triste. Eu não vou falar sobre os querubins, porque francamente não sei muito a respeito disso, então deixarei isso de lado. Eles são mencionados em Ezequiel, capítulos 1 e 10, também são mencionados em Apocalipse, capítulos 4 e 5. Alguns estudiosos da Bíblia creem que eles são anjos. Bem, eu não tenho certeza se creio nisso. No entanto, eu tenho certeza que são seres espirituais. E eu não posso ser dogmático sobre isso e, portanto, não vou falar sobre esse tema. Mas sabemos que eles foram criados por Deus. Nós temos querubins parados na entrada do jardim, cuidando e impedindo o homem de fazer algo que o machucasse, que tornasse as coisas piores do que já estavam. Agora chegamos ao capítulo 4. Aqui lemos: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E conheceu Adão e Eva, sua mulher. Isso significa simplesmente que eles tiveram relações sexuais. O termo conhecer é usado repetidamente na Bíblia e sugere uma relação sexual entre marido e mulher.
Você se lembra quando o anjo apareceu a Maria e lhe disse que teria um filho? Maria disse: como se fará isto, visto que não conheço um homem algum? Em outras palavras, ela estava dizendo que era virgem, nunca teve relações. Como poderia então engravidar? Como poderia estar grávida e ter um bebê? Assim, quando em Gênesis 4, versículo 1, lemos que Adão conheceu Eva, significa simplesmente que, aparentemente, pela primeira vez em seu relacionamento conjugal, tiveram relações sexuais para conceber filhos. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Agora, é possível que esta declaração de Eva, alcancei do Senhor um homem, ela pensou que este homem seria a semente prometida. Volte para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Deus disse a Satanás: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Agora, estas duas sementes são representativas. Veja, a semente da serpente ou a semente de Satanás é o anticristo, e a semente da mulher é Jesus Cristo. E muitas mulheres, a partir daquele momento, especialmente entre os hebreus, muitas delas pensavam que seu filho poderia ser o Messias prometido, o Redentor prometido que viria para destronar Satanás para sempre. E quando Eva disse, alcancei do Senhor um homem, é possível que ela tivesse isso em mente. O versículo 2 diz, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Eu gostaria de fazer alguns comentários aqui. Eu não sou e nem vou ser dogmático, mas quero mostrar algumas coisas. O texto diz, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Observe que não diz a segunda vez que Adão conheceu sua mulher. Não diz que ela concebeu outra vez, então é possível que Caim e Abel fossem gêmeos. Pois não diz que houve uma segunda concepção. Você já percebeu isso? Então nós temos esses dois personagens descritos aqui. Diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Caim vem primeiro. E deixe-me dizer que ele era muito religioso, porque quando lemos sobre as ofertas, ele sabia exatamente onde fazê-las. E ele também sabia que deveria trazer algo como oferta e deveria trazer algo como um sacrifício. Abel também veio. Ele sabia exatamente onde adorar, quando adorar e que deveria trazer algo para adorar a Deus. Ambos sabiam disso. Agora, de onde eles aprenderam isso? Bem, aprenderam na família. Vemos que Deus mostrou a Adão e Eva, no versículo 21, que deveria haver um sacrifício pelo pecado. E a provisão destas peles, tipo de Cristo, mostraram a Adão e Eva como chegar diante de Deus. Eles não poderiam vir com o seu pecado. Eles precisavam de uma cobertura para o seu pecado. Assim, aprenderam que deveria haver um sacrifício. Devia ter derramamento de sangue. Uma vítima inocente deveria morrer pelos pecados culpados. Então, Caim e Abel agora vêm e trazem o que tem como uma oferta a Deus. Versículo 3 diz, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que Caim trouxe? Bem, o fruto da terra, que havia sido amaldiçoado. E você percebe isso? Adão e Eva aceitaram de Deus para cobrir sua nudez. Caim deveria ter feito o mesmo, mas não o fez. Caim foi rejeitado porque trouxe o fruto de suas próprias mãos. E imagino que ele trouxe o melhor que ele tinha. Eu não creio que ele trouxe a Deus o pior da colheita. Ele trouxe o melhor da sua colheita, o que era bom para comer, mas era o fruto de algo que tinha sido amaldiçoado. E Deus disse, maldita é a terra por tua causa. E Deus nos diz aqui em sua palavra que Caim trouxe o que tinha trabalhado para obter. Ele tinha que preparar o solo, tinha que plantar, cuidar e colher. E agora ele traz o melhor da colheita a Deus e oferece como sacrifício. Mas, amigo, você não pode tirar sangue de uma batata. Você não pode tirar sangue de uma fruta. Não. Alguma coisa estava faltando na oferta de Caim. Era o que o seu pai e sua mãe aprenderam quando Deus proveu as peles. Adão e Eva tiveram um dom de Deus para cobrir sua nudez, mas Caim não tinha isso. Agora Caim cria em Deus. Não há dúvida sobre isso. Caim não era ateu, era infiel, não era um agnóstico. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele não era ateu, ele cria em Deus. Mas deixe-me lembrá-lo de que os demônios também creem em Deus. Há uma diferença entre acreditar em Deus e confiar em Deus. Caim acreditava em Deus, isso é mostrado aqui no versículo 3. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas ele não confiava em Deus.
Se ele cresce em Deus, teria trazido um sacrifício de sangue, pois aprendeu isso no mesmo lar que seu irmão Abel. Veja que diz que ele trouxe o fruto da terra. O Senhor Jesus fala do fruto em João 15, fala sobre frutos. Mas aqui Caim trouxe do fruto da terra, o que havia sido amaldiçoado, fruto de suas próprias mãos. E ele traz algo que Deus não vai aceitar. Deus não aceitará o fruto da terra como pagamento pelo pecado. O propósito deles virem diante de Deus era para trazer algo que era aceitável ao Senhor pelos seus pecados. E Deus rejeitou a oferta de Caim. E você sabe, você e eu devemos aprender que Deus irá rejeitar qualquer que traz a sua religião sem sacrifício do sangue de Jesus Cristo. Bem, Caim e Abel representam duas sementes em Gênesis 3,15, a semente da serpente e a semente da mulher. Há duas linhagens, uma piedosa e outra do maligno. Com Caim e Abel temos o início da batalha das sementes sobre a terra. Deus disse ao diabo no capítulo 3, versículo 15, você começou com isso e eu vou terminar. Tu começaste o conflito, agora há duas sementes, a tua semente e a semente da mulher que eventualmente será Cristo. Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Ou seja, Deus disse, até que venha a semente da mulher, até que o Senhor Jesus retorne, este conflito, esta batalha das sementes, continuará. Portanto, temos Caim representando uma linhagem do ímpio, a linhagem de Satanás, e Abel representando a linhagem piedosa, que é o Senhor Jesus Cristo. No pequeno livro de Judas, que é o último livro antes de Apocalipse, encontramos uma declaração muito interessante sobre Caim. No versículo 11 de Judas, lemos, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Deus pronuncia juízo sobre certas pessoas e disse que o problema deles é terem ido pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? O caminho de Caim é o caminho da religião, sem o sangue sacrificial e substitutivo que Deus requer. Você consegue imaginar esses dois irmãos? Eu creio que é possível, provável que eles fossem gêmeos. Pode imaginá-los diante de seus respectivos altares? Talvez pequenos altares de pedra que eles fizeram, ambos ajoelhados diante do altar, oferecendo algo para adorar a Deus. E a Bíblia diz em Gênesis 4:5, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Como? Deus rejeitou? Deus rejeitou essa linda oferta de vegetais? Sim, Deus rejeitou. E por quê? Porque não tinha o que Deus exigia, o sacrifício substitutivo. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, lemos, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Que comentário tremendo este de Hebreus 11, 4, sobre a história de Gênesis, capítulo 4. Deus não vê com agrado Caim e sua oferta. Ele estava ali na hora indicada, no lugar certo, mas não tinha a oferta indicada para levar a Deus. Agora, Abel traz um cordeiro. Ele apareceu no lugar certo, na hora certa e com a oferta certa. Ele foi imediatamente aceito por Deus? Amigos, isto é, em essência, os 4 primeiros capítulos da Bíblia. E talvez mostre o maior problema religioso da humanidade. Não conheço qualquer outra coisa que divide tanto a humanidade mais do que a religião, amigo. Veja, a humanidade é composta pelo grupo de Caim e os verdadeiros irmãos de Abel. O grupo de Caim tenta desesperadamente aplacar a justa ira de Deus. Não são ateus ou descrentes, são muito religiosos, mas eles estão trazendo os resultados de suas próprias mãos. E eles estão tentando oferecer isso a Deus como pagamento por seus pecados. Escute aqui, amigo, se você é alguém que está tentando apaziguar a ira de Deus indo à igreja, dando seu dízimo ou através de atividades religiosas, melhor ficar dormindo em casa todos os domingos pelo resto de sua vida. Porque Deus não vai aceitar nenhuma oferta que o homem traga em troca da salvação. Deus não aceita isso. Charles Spurgeon, em um de seus grandes sermões, disse à sua audiência, se você oferecer algo a Deus em troca de salvação, Deus vai jogar na sua cara. E a mulher se sentiu insultada e foi conversar com ele no final do culto e disse, você é rude e desrespeitoso? Como pode dizer que alguém oferece algo a Deus em troca de sua salvação, Deus vai jogar na cara? E ele respondeu à senhora, desculpa, minha senhora, eu não fui suficientemente duro. Ele disse,
Quando você oferece algo a Deus em troca da salvação, é um insulto. Você está dizendo que o que ele ofereceu não é suficiente para você e que você tem algo melhor. O sangue de Cristo não é suficiente? Eu tenho algo melhor? E a mulher começou então a enxergar isso. Você percebe? Deus está dizendo simplesmente através deste sacrifício, no capítulo 3, versículo 21, Caim, você sabe como as coisas são feitas. Seus pais lhe disseram como eu sacrifiquei um animal para fornecer para eles peles para cobrir o pecado e a vergonha deles. Caim, você sabia o que fazer, mas você trouxe o fruto da terra amaldiçoada, o esforço do seu próprio trabalho, os resultados de seus próprios esforços, e me traz isso em troca da salvação? Literalmente, amigos, foi isso que Deus fez. Deus o rejeitou. O escritor de Hebreus confirma a história e diz que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Deus recebeu Abel e sua oferta. Deus aceitou Abel. O que Abel trouxe? Trouxe um cordeiro. Era um cordeiro morto. Mas Abel viu algo quando sacrificou o cordeiro. Ele viu sangue. Agora, não se havia visto sangue na terra até Deus matar o animal, no versículo 21 do capítulo 3. Adão e Eva nunca tinham visto sangue antes. E a primeira vez que viram sangue foi no sacrifício para cobrir os seus pecados, para fornecer expiação pelo que fizeram. E aqui vem Abel trazendo este pequeno cordeiro, e o sangue escorrendo por onde ele passa. E esse sangue do cordeiro de Abel nos diz que Abel creu em Deus pela fé. Hebreus 11:4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. E Deus disse, sinto muito, Caim, mas eu não aceito a tua oferta. Aqui então temos as duas grandes religiões do mundo, a religião de obras e a religião da fé. É interessante observar que Caim ficou irado. No versículo 6 lemos, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus diz, por que você está com raiva? Por que essa cara? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se você tivesse feito as coisas direito, você teria sido aceito por mim. Caim, existem certas regras para a adoração. Você não pode mudar essas regras. Sabe, amigo, o Senhor Jesus Cristo disse que se um homem entra de uma outra forma, é um ladrão. Caim estava confiando em sua religião para ser salvo. Estava confiando em suas próprias obras. E Deus nunca dará certeza da salvação para alguém que confia em suas próprias obras para se salvar. E se você quer saber o que Abel sabia, deve esquecer e deixar de lado qualquer religião que tenha a ver com as obras humanas. Você sabe o que Abel sabia? Bom, ele sabia que tinha sido aceito por Deus. Abel tinha certeza da salvação, Caim não. E você sabe, existem líderes religiosos hoje em dia que dizem, bem, não se pode ter certeza da salvação ou do céu até morrer. Ah, é? Bom, se é assim, Paulo sabia. Paulo tinha certeza, e ele disse, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até esse dia. 2 Timóteo 1, versículo 12. Paulo também disse, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Amigos, Paulo tinha certeza da sua salvação. E eu também tenho. Não obtive através de meus próprios méritos, eu simplesmente criei no Senhor Jesus, recebi o sacrifício de Cristo e Deus diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que tipo de Deus você está servindo? O que você sabe sobre o futuro e sobre a eternidade? Você é um Caim ou você é um Abel? Não me diga que não se pode ter a certeza da salvação, amigo. Se você não tem certeza porque está tentando vender a Deus alguns legumes e Deus não está interessado em comprar a sua horta, mas se você vem a Deus mediante a fé em Cristo, então você tem uma bendita certeza. E a razão pela qual você não sabe, se é que não sabe, é que você está seguindo o caminho de Caim. Qual é a sua religião? É a religião das obras ou da fé em Jesus Cristo? Eu espero que seja a religião de Abel, confiando no sacrifício de nosso Senhor Jesus. Eu sinceramente espero isso. Bom, o nosso tempo por hoje acabou. Que Deus o abençoe e voltaremos ao nosso estudo em Gênesis no nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org.
fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.